Em uma mansão imponente em um condomínio na zona sul do Rio de Janeiro, onde o luxo parecia não ter limites, uma família rica enfrentava o que eles chamavam de escândalo. Ana Luísa, a filha única e herdeira do império, apresentou o amor de sua vida à família. Mas ele não era o que eles esperavam. Marcos, um jovem negro, inteligente e trabalhador, foi recebido com olhares de desprezo e palavras carregadas de preconceito. Porém, em meio a tantas humilhações, ninguém imaginava que Marcos guardava um segredo que mudaria tudo. Quando a verdade veio à tona, o que era ódio transformou-se em silêncio absoluto, e a lição ficou para a história. Antes de continuar, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde nossas histórias estão chegando. Essa história vai mexer com você e provar que as aparências podem enganar. Prepare-se, porque o final é surpreendente. Maria sempre fora a filha exemplar de uma família rica. Seus pais, ambos bem-sucedidos e influentes na sociedade, haviam colocado altas expectativas em sua vida. Desde muito jovem, ela foi cercada por luxo e privilégio, frequentando as melhores escolas e sendo criada em um ambiente que refletia o sucesso e a tradição de sua família. No entanto, para ela, nada disso importava tanto quanto a sua felicidade. Maria havia se apaixonado por Felipe, um jovem de origem humilde, que trabalhava como assistente em uma loja de eletrônicos. Ele não compartilhava o mesmo status social que a família de Maria, e esse foi o primeiro obstáculo que enfrentaram ao se relacionar. Maria sabia que seus pais jamais aprovariam alguém como Felipe para sua filha, mas ela sentia uma conexão com ele que não poderia ser ignorada. Tudo parecia perfeito entre eles, até o momento em que a família de Maria o conheceu pela primeira vez. Seu pai, dono de uma grande rede de lojas, e sua mãe, uma mulher de presença imponente, não podiam disfarçar a desaprovação ao vê-lo entrar na sala de jantar. A diferença de classe social entre eles estava clara, e os olhares trocados entre os pais de Maria eram de puro desgosto. Durante o jantar, as conversas eram tensas. A cada pergunta feita a Felipe, ele respondia com educada cortesia, mas era evidente que ele estava sendo constantemente avaliado, e não de forma positiva. A mãe de Maria se queixava discretamente sobre como ele não estava vestido adequadamente, e o pai apenas lançava olhares desaprovadores. Felipe, embora nervoso, tentava não se deixar abalar, mas podia sentir claramente a hostilidade da família da namorada. No entanto, Maria não conseguia entender por que a origem de Felipe era um fator tão importante para seus pais. Para ela, o amor e a conexão eram o que realmente importava. Ela tentou, em vão, defender o namorado, mas suas palavras foram ignoradas, e a situação ficou cada vez mais desconfortável. Felipe, sabendo quanto sua presença ali era indesejada, decidiu sair. Com um aperto no peito, ele se levantou, se desculpou educadamente e saiu da casa, deixando Maria sozinha com sua família. Ela se sentia humilhada e impotente, sem saber como poderia fazer seus pais aceitarem o que sentia. No dia seguinte, Maria procurou Felipe para explicar a situação, mas ele estava distante. Ele não queria mais se envolver com ela, sentindo que nunca seria aceito por sua família. Maria, desesperada, tentava convencer Felipe de que ele deveria dar mais uma chance, mas o relacionamento parecia estar se desmoronando. Ela sabia que não seria fácil, mas estava determinada a lutar pelo que acreditava ser o certo. No entanto, o que ela não sabia era que uma grande revelação estava prestes a mudar tudo e desafiar a forma como todos viam Felipe. O tempo passou e, enquanto Maria tentava contornar a distância crescente entre ela e Felipe, a pressão de sua família aumentava. Seus pais insistiam que ela deveria se afastar de Felipe, pois acreditavam que ele não tinha o futuro que ela merecia. Eles já haviam até começado a procurar outros pretendentes, com o intuito de fazer com que Maria esquecesse o rapaz. Maria, porém, não desistia. Ela continuava tentando entrar em contato com Felipe, mas ele se mantinha distante e irredutível. Em sua mente, ele acreditava que não era bom o suficiente para ela, especialmente depois da maneira como foi tratado por seus pais. Certa manhã, Maria recebeu uma mensagem inesperada de Felipe. Ele a convidava para se encontrar em um lugar afastado, longe dos olhos da sua família. Ela ficou aliviada e, ao mesmo tempo, apreensiva. Ela sabia que aquele seria um momento decisivo. Quando se encontraram em um pequeno café afastado, Felipe parecia nervoso, mas também decidido. Ele começou a falar sobre o motivo pelo qual havia se afastado. Ele explicou que, apesar de amar Maria profundamente, ele sabia que a diferença de classes entre eles seria um obstáculo que nunca poderia ser superado, e ele não queria ser o motivo para que ela brigasse com sua família. Maria tentou argumentar, dizendo que o que importava era o que eles sentiam um pelo outro, e não a opinião de seus pais.
Mas Filipe olhou nos olhos dela com um olhar triste e disse algo que Maria jamais esperaria ouvir. Maria, eu sou muito mais do que você imagina, disse Filipe, com uma voz firme, mas carregada de emoção. O que você não sabe é que minha família não é o que parece. Eu sou mais do que apenas um rapaz de classe baixa. Há algo em meu passado que seus pais nunca imaginariam. Maria ficou em choque, sem entender o que ele queria dizer. Filipe pediu para ela o acompanhar até um local mais reservado, onde ele revelaria tudo. A viagem até o local parecia interminável para Maria, que estava ansiosa e curiosa para descobrir o que ele tinha para contar. Quando finalmente chegaram, Filipe a levou até um antigo casarão, escondido entre as árvores. Ali, ele a conduziu para dentro de um escritório imponente, onde, ao lado de uma grande mesa de madeira, havia várias fotografias antigas e documentos. Filipe, com um olhar pensativo, começou a explicar. Eu cresci em uma família extremamente rica, Maria, começou ele. Meu pai é um grande empresário, dono de uma fortuna que supera a de muitos da sua família. Quando eu era mais novo, meus pais me mandaram para estudar no exterior, e quando voltei, fiquei sabendo que meu nome havia sido ocultado por motivos de segurança. Havia uma enorme pressão sobre mim para seguir a carreira de meu pai e assumir os negócios, mas eu não queria isso. Eu não queria viver sob a sombra deles. Maria olhou para Filipe, atônita, tentando processar o que ele estava dizendo. Ela sempre achou que ele fosse de uma origem humilde, mas agora tudo estava mudando. Mas então por que você nunca me contou isso? Ela perguntou. Porque eu queria que você me amasse pelo que sou, não pelo que tenho, respondeu Filipe, com um sorriso triste. Eu não queria que o peso da minha família influenciasse o nosso relacionamento. Maria estava sem palavras. Ela nunca imaginou que Filipe fosse de uma família tão influente. Mas, agora que tudo estava claro, ela sentiu um misto de emoções. Havia o choque da revelação, mas também a compreensão de que Filipe havia se afastado por uma razão muito mais profunda do que ela havia imaginado. Filipe a olhou com um olhar sincero, esperando que ela entendesse. Eu sei que isso muda tudo, mas o que importa para mim é que você me veja como eu sou, e não pela imagem que sua família tem de mim. Maria, finalmente compreendendo a grandeza do gesto de Filipe, sentiu um impulso em seu coração. Ela sabia que esse segredo mudaria a dinâmica de seu relacionamento, mas agora, mais do que nunca, ela estava disposta a lutar por ele. Maria estava em um turbilhão de emoções após a revelação de Filipe. O que antes parecia ser um simples romance agora se tornava um dilema profundo, onde as questões de classe e identidade se misturavam de maneira intrincada. Ela sentia o peso da situação, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava confrontar seus pais. O segredo de Filipe era grande demais para ser ignorado, e ela precisava descobrir se o amor dele seria suficiente para superar tudo. Na manhã seguinte, Maria tomou uma decisão. Ela ligou para Filipe e, com uma voz cheia de determinação, disse que o encontraria mais tarde. Não sabia exatamente o que iria acontecer, mas estava pronta para encarar seus pais e lidar com as consequências. O que ela não esperava era o impacto que a conversa teria sobre sua vida e sobre todos ao seu redor. Maria chegou à casa de seus pais, onde uma reunião estava acontecendo. Seu pai e sua mãe estavam sentados à mesa, conversando com alguns amigos influentes. O clima estava tenso, e Maria sabia que seu momento de falar havia chegado. Quando ela entrou na sala, todos se calaram, e seus pais olharam para ela com uma expressão de surpresa. Maria, onde você esteve? Perguntou sua mãe, com uma leve reprimenda na voz. Eu preciso falar com vocês, e é algo muito importante, disse Maria, com firmeza, olhando diretamente para seus pais. Eu sei que vocês não aprovam o Filipe, mas há algo que vocês não sabem sobre ele. Os pais de Maria trocavam olhares, desconfiados. O que você está querendo dizer? Perguntou seu pai, sua voz cheia de ceticismo. Maria respirou fundo e, com a voz firme, começou a explicar a verdadeira história de Filipe. Ela contou sobre a revelação do passado dele, como ele vinha de uma família rica e influente, mas havia optado por seguir seu próprio caminho, longe dos negócios da família. Ela contou tudo, inclusive o que ele havia dito sobre querer ser amado por quem ele realmente era e não pelo status que seus pais representavam. O silêncio que se seguiu foi pesado, e Maria sentiu um nó apertando seu peito. Ela sabia que seus pais nunca haviam imaginado que Filipe fosse alguém com tanto poder e prestígio. Para eles, ele sempre fora apenas um rapaz comum, sem a capacidade de oferecer algo que Maria merecia. Mas, ao ouvir a história de Filipe, algo começou a mudar na postura dos pais de Maria. Seu pai, antes tão rígido, agora olhava para ela com um olhar mais suave. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, parecia entender o que Maria queria dizer. Eu sei que vocês não entenderam no começo, mas ele não é o que pensávamos,
disse Maria, tentando suavizar a tensão. Felipe me ama pelo que sou, e agora, mais do que nunca, eu sei que o amor verdadeiro não se mede por classe social ou dinheiro. Seu pai suspirou, como se estivesse processando todas as informações. Maria, eu entendo que você está apaixonada, mas precisamos ser realistas. A vida não é só sobre o que sentimos, mas sobre o que podemos oferecer. Eu não preciso de mais nada além do amor de Felipe, pai, respondeu Maria, com a voz cheia de emoção. E se ele me ama por quem eu sou, isso é tudo o que importa. O confronto entre Maria e seus pais foi longo e difícil, mas, no fim, algo dentro dele se quebrou. Eles perceberam que não poderiam mais julgar Felipe pela aparência, pela classe social ou pelas expectativas que eles mesmos tinham criado. E, mais importante ainda, perceberam que a felicidade de sua filha não estava nas mãos de seus preconceitos, mas nas escolhas dela. O choque foi profundo. Maria sabia que sua vida e seu relacionamento com Felipe nunca mais seriam os mesmos, mas agora, mais do que nunca, ela estava disposta a lutar por aquilo que acreditava. E, acima de tudo, ela sabia que, ao lado de Felipe, ela seria capaz de enfrentar qualquer obstáculo. Após o difícil confronto com seus pais, Maria sentiu um alívio imediato, mas também uma grande preocupação. Será que Felipe entenderia a gravidade da situação? Como ele reagiria a tudo isso? Ela sabia que a situação não estava resolvida e que as palavras de seus pais ainda ressoavam em sua mente. Felipe estava esperando por Maria em seu apartamento, inquieto e apreensivo. Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Quando Maria chegou, seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão era de determinação. Ele a olhou atentamente, notando que ela estava diferente, mais forte, mais confiante. Maria, o que aconteceu? Ele perguntou, a preocupação evidente em seu tom. Maria se sentou ao lado dele e, com um suspiro, contou tudo o que havia acontecido com seus pais. Ela falou sobre o momento tenso, as palavras difíceis que trocaram, mas também sobre a pequena transformação que notou nos olhares deles. No fundo, ela sentia que sua família estava começando a enxergar a verdade, mas sabia que o caminho à frente seria complicado. Felipe a ouviu em silêncio, seus olhos fixos nela, absorvendo cada palavra. Quando ela terminou, ele a olhou com um misto de orgulho e tristeza. Você é incrível, Maria. Não posso imaginar o quanto isso deve ter sido difícil para você, ele disse, tocando suavemente sua mão. Mas, por mais que isso tenha sido um passo importante, nossa luta está apenas começando. Maria olhou para ele com uma expressão grave. Você não entende, Felipe. Eu lutei por você, por nós. Mas não posso mudar o que meus pais pensam em apenas uma conversa. Felipe suspirou e se levantou, andando de um lado para o outro, pensativo. Eu sei que você fez o possível. Mas o que me preocupa é o que vai acontecer agora. Como eu vou me encaixar nesse mundo que eles querem para você? Como posso ser aceito? Não sei se sou o suficiente. Maria se levantou, dando um passo em direção a Felipe. Você é mais do que suficiente. Não é sobre dinheiro ou status, Felipe. Eu te amo pelo que você é, e eu sei que, com o tempo, meus pais vão entender isso. Eu preciso que você acredite nisso também. O silêncio se fez presente por alguns segundos, e então Felipe a olhou nos olhos, com uma expressão de renovada determinação. Eu vou tentar, Maria. Para você, eu vou tentar. Nesse momento, Maria sentiu uma onda de emoções, mas acima de tudo, ela sentiu que havia dado o primeiro passo em direção à verdadeira aceitação. Ela sabia que a jornada seria longa, mas estava disposta a enfrentá-la com Felipe ao seu lado. Os dias seguintes foram repletos de desafios e emoções. Maria e Felipe enfrentaram a pressão de suas respectivas famílias e a sociedade, que parecia insistir em perpetuar os preconceitos. Mas algo havia mudado dentro deles. Maria estava mais determinada a lutar pelo amor que sentia, e Felipe, embora ainda inseguro, se sentia fortalecido pela confiança de Maria. Maria, ao ver as dificuldades de Felipe, começou a perceber que o amor deles era mais forte do que qualquer obstáculo imposto pela sociedade. Ela sabia que as pessoas ao seu redor poderiam até tentar minar sua felicidade, mas ela tinha algo que ninguém poderia tirar: a certeza de que seu relacionamento era verdadeiro. Felipe, por outro lado, começou a perceber que não seria suficiente apenas se afastar ou se esconder. Ele tinha que ser quem era, com todas as suas raízes, sua cultura e suas crenças, sem medo de represálias. Se Maria estava disposta a lutar por ele, ele também estava disposto a enfrentar qualquer desafio para conquistar a aceitação dela. Uma tarde, Maria e Felipe estavam caminhando pela cidade quando, de repente, se depararam com uma manifestação de pessoas protestando contra a discriminação racial. Maria, sempre tão sensível às questões sociais,
olhou para Filipe e pegou sua mão. Filipe, olha isso. Isso é por nós, é por todas as pessoas que lutam todos os dias contra o preconceito, ela disse, os olhos brilhando de emoção. Filipe olhou em silêncio, sentindo uma mistura de emoções. Ele sabia que aquele era o momento de se juntar à luta, de mostrar que seu amor valia a pena e que eles não deveriam ser intimidados. Era hora de se posicionar. Vamos juntos? Ele perguntou, a voz firme. Maria sorriu, sua confiança renovada. Vamos! Nós somos mais fortes do que qualquer preconceito. Ao se aproximarem da manifestação, foram recebidos com olhares de apoio e também de repúdio. Mas Maria e Filipe estavam preparados para isso. Eles se uniram aos protestos, ergueram suas vozes e mostraram que a união contra a discriminação era mais poderosa do que qualquer tentativa de silenciar suas histórias. No final daquele dia, quando o sol se pôs no horizonte, Maria e Filipe estavam de mãos dadas, mais fortes do que nunca. Eles sabiam que o caminho à frente ainda seria difícil, mas agora estavam prontos para enfrentá-lo juntos, com coragem e amor. O tempo passou, e Maria e Filipe continuaram a enfrentar os desafios com força renovada. As pressões familiares começaram a diminuir gradualmente, mas a sociedade ainda tinha seus preconceitos. Mas a força do amor deles era inegável, e, aos poucos, as pessoas começaram a perceber que o amor verdadeiro não tem cor, não tem classe, e não se importa com o que os outros pensam. Uma tarde, Maria recebeu uma carta de sua mãe, pedindo que ela fosse à sua casa. A carta era simples, mas havia um tom de urgência. Quando chegou, sua mãe estava sentada na sala, com um semblante sério, mas com um olhar de arrependimento. Filha, eu preciso te pedir desculpas, disse sua mãe, com a voz trêmula. Eu estava errada sobre Filipe. Eu não entendi, e a maneira como te tratei foi horrível. Eu vi o que você e ele têm, e vi também o quanto ele te faz feliz. Eu não tinha o direito de te afastar dele. Maria ficou sem palavras. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas ela segurou, tentando manter a compostura. Era difícil, mas ali estava sua mãe, finalmente admitindo seu erro. Eu não sabia o quanto isso estava te machucando, mãe, disse Maria, a voz abafada pela emoção. Mas agora eu entendi que o amor é o que importa, e eu nunca mais vou deixar ninguém nos separar. Filipe, que estava esperando na rua, foi chamado para entrar. Quando ele se sentou ao lado de Maria e sua mãe, a tensão ainda era palpável. Mas algo havia mudado no ambiente. A mãe de Maria levantou a mão e, com um sorriso sincero, disse, Filipe, eu sinto muito pelo que aconteceu. Quero que saiba que, a partir de agora, você faz parte da nossa família. Filipe ficou em choque por alguns segundos, mas logo a emoção tomou conta dele. Ele não sabia o que dizer. Nunca imaginou que ouviria essas palavras da mãe de Maria. Obrigado, ele disse, a voz embargada. Eu só quero que ela seja feliz. E eu a amo, muito. A partir daquele momento, as coisas mudaram. A aceitação da mãe de Maria foi um marco importante, não só para o relacionamento deles, mas também para a transformação das mentalidades da família. Aos poucos, outros familiares começaram a se aproximar, e a distância que havia sido criada entre eles foi diminuindo. A história de Maria e Filipe não foi apenas uma história de amor, mas também uma lição sobre superação e a importância de romper com os padrões impostos pela sociedade. Eles mostraram que, com coragem e perseverança, é possível mudar o destino e fazer o mundo olhar com mais compaixão e empatia. O amor deles, embora não tivesse sido fácil, acabou sendo uma das maiores revoluções silenciosas. O que começou com um simples gesto de resistência diante do preconceito se tornou um movimento, uma inspiração para todos que acreditam que o verdadeiro amor pode superar qualquer barreira. Com o tempo, Maria e Filipe casaram-se em uma cerimônia simples, mas repleta de significado. Eles sabiam que o mais importante não eram as roupas caras ou os olhares de aprovação, mas o vínculo que haviam construído, uma relação baseada na confiança, no respeito e, acima de tudo, no amor verdadeiro. E assim, Maria e Filipe seguiram suas vidas, mostrando ao mundo que, ao final, o que realmente importa é quem somos por dentro, e o quanto estamos dispostos a lutar por aquilo em que acreditamos.